Leonardo Mirabuski. Fala, meu chefe. Tudo na paz, graças a Deus. Mais um dia. Muito bom lhe receber aqui novamente no Casais Saudáveis. O prazer é meu. Poxa, já confesso que a última vez que o irmão esteve aqui foram muitos elogios e me deixou até um pouco enciumado. Os irmãos ficaram muito felizes. Na verdade, as pessoas estão muito felizes com as escolhas que fizemos, né, para os pastores que escolhemos para estar aqui no Instagram e no Facebook. Graças a Deus, ontem nós batemos aí o recorde de visualização aqui pela primeira vez, aqui no Instagram, né? O pastor Leonardo Távora ontem estava com a gente. Foi uma benção. Foi uma benção. O homem é muito inteligente e não muito diferente de ti, né? Com certeza. Você simplesmente tem uma memória abençoada, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Em nome de Deus, servos de Deus, que tem feito a obra com excelência. Né? Parabéns aí por tudo, pelo trabalho que tem feito. Né? Então, como é que estamos? Vamos começar, porque aqui no Instagram a gente não pode perder tempo. Se a gente perder tempo, a gente não consegue falar sobre tudo. Eu não sei se você viu a live que nós fizemos hoje com o pastor Roberlan, Julião, no Facebook, é 5h30. Mas foi uma benção. O pastor Roberlan simplesmente brincou aqui com a gente, né, de dar conselho aí para a turma aí. Então, assim, confesso que as perguntas hoje são um pouco desafiadoras, já que nós estamos falando de uma família, né, problemática. A verdade é essa. Né? Ontem e hoje nós falamos de uma família problemática, que é a família de Isaac e Rebeca. Uma família que tinha tudo para dar certo, né? Mas que tem uma série de coisas que acontecem aí nessa família. Nosso objetivo é ensinar que devemos amar e nos relacionar bem com a nossa família. Família de Isaac, Rebeca, Abraão, Saul, Jacó, é uma família recheada de bênção, mentira, perdão e reconciliação. Eu vou rapidinho aqui falar, eu não ia falar não, mas eu vou falar rapidinho aqui sobre Esaú. Personagem do Antigo Testamento, era filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Jacó, com quem se zangou por este ter usurpado a bênção dada por seu pai, Isaac. Esaú, em hebraico quer dizer peludo, foi também chamado de Edom, em hebraico vermelho, o pai dos edomitas que habitam uma região que hoje é conhecida como Acapa. Esaú nasceu ruivo e peludo, era perito caçador e amado por seu pai. Jacó habitava em tendas e era amado por sua mãe. Esaú vendeu a Jacó seu direito de primogenitura por um prato de mentira. Ele tomou sua prima Malate por mulher, teve um filho chamado Elifaz, né? Ele é considerado... Não, é um caçador, né? A gente já falou. No capítulo 25, gira em torno do direito da primogenitura, 25 gêneros, né? Falamos que ele é o filho mais velho. Capítulo 26, a gente vai encontrar o nome das esposas de Esaú. E aí que a gente começa, pastor.
meu querido evangelista e pastor, né, breve já pastor, se Deus quiser, daqui a pouco, tudo, né, Leonardo Iraguchi. Quando nós lemos Gênesis capítulo 5, verso 34 e 35, a gente lê o seguinte: quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças etéias. Essas duas mulheres amarguravam a vida de Isaac e de Rebeca. Pastor, meu amigo, Leonardo Iraguchi, você tem que vir aqui, hein? Tem que vir no estúdio, né? Que é onde a gente montou aqui. Vamos ver se você... Vamos marcar aí, se você vem no dia que o Carlos Henrique vier. Isso. Marca aí no dia, na sua agenda aí, dia 27. Né, dia 27. Carlos Henrique vai estar aqui falando sobre a família de Raabe. Então você vem junto com ele. Então vamos lá, Leonardo. Como é ter dentro de casa? Eu sei que você nunca passou por isso. Liguei hoje no Facebook sobre as 5 mulheres do Leonardo Iraguchi. Rapaz, não, hein? Eu fiquei pensando naquilo. Fiquei pensando, olha, o homem é vitorioso e é uma bênção. Graças a Deus. Deus tem ti, não, né? Deus te abençoou grandiosamente. 5, 4 meninas é uma coisa linda, né? Legal, É bacana. bom demais. Deixa eu te Meio perguntar. tumultuado, né? Mas tudo bem. Oi? Meio tumultuado, mas tudo bem. Mas é tranquilo. Teria tumultuado também se fosse homem. Não. Pergunta: como é ter dentro de casa duas mulheres que infernizam a vida dos seus pais? Você casou e foi morar com seus pais ou com os pais dela. Se você foi morar com os pais dela, você não se dá bem com os pais dela e decide infernizar a vida dele. E se você foi morar com seus pais, ela não gosta dos seus pais e decidiu infernizar a vida dos seus pais. Como lidar com essa situação? Pô, cara, essa situação, assim, ela é bem complicada porque, no meu ponto de vista, assim, isso depende muito de pessoa para pessoa, mas no meu ponto de vista, eu jamais iria casar e morar na casa da minha sogra, querendo assim. A gente sabe que são situações e situações. Tem pessoas que querem casar e não têm condições e acabam indo morar com a sogra, com o sogro, e devido às circunstâncias. Mas isso eu na minha opinião, só deveria acontecer quando houvesse uma afinidade muito legal com o sogro e com a sogra. Porque assim, se não há uma afinidade, isso é uma coisa que não vai dar certo. Isso a longo prazo não vai dar certo, porque é inevitável interrupções da mãe, do pai, se meter em alguma coisa, dar opinião em alguma coisa. Por exemplo, se eu fosse morar na casa da minha sogra, a casa é dela e do meu sogro, não é minha. Então, se ela quisesse botar a casa toda rosa, a casa ia ficar toda rosa, eu não ia poder opinar em nada. Então, assim, é muito complicado. O correto é a pessoa poder alugar uma casa, ter a sua própria casa. Porque, assim, casou, cara, existe até um ditado, né? Quem casa, quer casa. Então não tem jeito, cara. O camarada tem que ter o cantinho dele. Todo mundo tem que ter o seu cantinho, cara, porque não tem jeito, isso no final não dá certo. No final não dá certo, é uma coisa que eu não recomendo. Então, para isso que existe todo um planejamento pro jovem casal, essas pessoas que estão se preparando para se casar, para não ir morar com os pais, para não ir morar com sogra. Agora, se tá morando já, aí vamos trabalhar com essa hipótese. Se a pessoa já está morando hoje com a sogra e ela está infernizando a vida da sogra, ou a sogra está infernizando a vida da nora, ou do genro e do sogro, e precisa haver um ajuste, um equilíbrio, uma compreensão para que possa ter uma permanência ali harmônica,
para que as coisas possam fluir bem, para que possa as pessoas viverem bem ali, né, dentro daquela casa, porque a pior coisa é a pessoa trabalhar o dia todo, chegar em casa, ter brigas, ver desentendimento. Então, a minha orientação é sempre essa: a pessoa tentar o diálogo e conversar e tentar se ajustar. E evitar, né, quem tá pensando em casar e está pensando em morar com a sogra, não é bom negócio não. É melhor tentar arrumar um cantinho e morar com a sua esposa. Pega a sua esposa, casa e vai pro seu cantinho. Não tenta arrumar ou ficar com sogra não, porque isso no final não vai dar certo. Entendendo? E às vezes a gente pensa muito nessa coisa do: ah, mas aí eu não tenho condições de morar sozinho, de alugar uma casa. Mas se a pessoa se esforçar, fizer um planejamento, ainda que não tenha a casa que gostaria, ainda que não tenha os móveis que gostaria, ainda que não tenha um piso que gostaria, mas tudo é um começo. O começo é difícil mesmo. Então, negócio é começar. Começou, e eu parto sempre de um princípio: aquela pessoa que serve a Deus, que confia em Deus, que tem a sua fé em Cristo, ela tem uma direção e Deus abençoa, entendeu? A minha palavra para quem deseja ter seu próprio lar é: coloque um projeto, porque Deus abençoa projeto, entendendo? Deus não abençoa ilusões, alucinações. Deus abençoa projetos. Quem tem projeto, Deus abençoa projetos. Então, é isso que Deus quer. Deus quer um projeto. Se você apresentar um projeto para Deus: Deus, esse é o meu projeto de vida, é isso que eu quero. Eu vou trabalhar em cima e te peço que o Senhor abençoe tudo que eu for fazer para eu alcançar isso aqui. E fazer, porque o correto é isso mesmo. Então, o correto é isso. Cada um tem a sua casa. Casou, vai ter a sua casa. O nosso grande exemplo nessa história, né, é Jacó, né? Jacó não vai morar com seus pais, ele vai morar com os seus sogros, porque na verdade ele não tinha condições, mas conforme ele vai enriquecendo, a primeira coisa que ele faz é sair de dentro da casa dos seus pais. O que parece ter acontecido também com Esaú. Só que em vez de ir para a casa do sogro, Esaú permanece com os seus pais. Mas Esaú, ele permanece com os seus pais em desobediência, né? Como foi bem colocado hoje à tarde pelo pastor Ruberlan. Jacó, na verdade, segue o conselho de sua mãe e vai atrás de alguém de sua família. Esaú, por sua vez, procura duas etéias, né? Pessoas que não são do seu clã, que não são pessoas da sua mesma, que não compartilham das mesmas ideias e pensamentos, nem mesma religião que eles. Talvez fosse isso que estivesse trazendo tanta confusão para dentro da casa de Isaac e Rebeca, a escolha mal feita de Esaú, né? Porque mal feita ou a desobediência, a gente sabe que a Bíblia fala, né, crente casar com crente, né? Esse negócio de crente casar com quem não é crente não é legal, né? A Bíblia não aconselha isso, a gente também não aconselha. Outro dia o pastor Felipe até estava falando sobre a questão do estigma. Não é, a gente não vai quebrar isso. O bom é se a gente não quebrasse esse estigma, mas infelizmente muitos têm quebrado. Ao quebrarem, numa grande maioria, tem dado errado. Outra minoria tem dado certo. Essa grande maioria que tem dado errado seria por desobediência? Seria o caso de Esaú também? Assim, acaba sendo uma desobediência, porque se você olhar no Novo Testamento, a Bíblia já nos orienta exatamente isso, né? Que você acabou de falar, que a Bíblia orienta nós buscarmos, dentro do doméstico da fé, uma pessoa para se casar, não uma pessoa fora do arraial. Então, assim, se a gente partir do pressuposto do Antigo Testamento, você tinha três tipos de casamento que era estabelecido para o povo hebreu. Isso desde lá da época de Abraão. Então você tinha o consanguíneo, que eram pessoas da mesma família, para que não houvesse mistura, e você tinha aquele endogâmico, né, que era
dentro do mesmo clã, aquela coisa do mesmo clã que você casava com pessoas da mesma classe, da mesma religião, da mesma tribo. Então você tinha esses dois tipos. E o exogâmico também. Só que a diferença entre o exogâmico e o endogâmico era que o endogâmico era uma espécie de condução coercitiva. E que é o que está na moda hoje, né? Que é uma forma de levar a pessoa para depor sem ela querer. Então ela tem que ir coercitivamente. Então, quando era aquele tipo de casamento arranjado, né? Aquele tipo de casamento antigo arranjado, o endogâmico, que era uma condução coercitiva para um casamento do clã, da classe ou de religião, ou da mesma tribo. Então esse era um tipo de casamento. Agora, já no Novo Testamento, existe uma orientação de Paulo a pessoa que procurar uma pessoa do mesmo segmento que ela, do segmento evangélico, que serve a Cristo, que teme a Cristo, para que não haja julgo desigual. Porque não tem jeito. É difícil você conversar com uma pessoa carnal coisas espirituais, porque Paulo ele já orienta que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aí ele vai dar o exemplo do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. Então assim, o homem espiritual é aquele que discerne. O homem natural é aquele camarada que é tranquilo. Ele é tranquilo, ele não é crente mas não é ímpio. Ele não é crente nem é ímpio, porque é uma diferença. Então, ele é o quê? Aquele camarada tranquilo, que trabalha e tal, mas ele não serve a Deus. Ele também não liga que a esposa vai para a igreja. Ele é de boa, ele é o natural. Mas tem o carnal, que ele se assemelha muito ao homem ímpio, um homem ruim, de atitude ruim. E que às vezes, quando se há uma união de um servo de Deus com uma pessoa não crente, a chance de a longo prazo não dar certo é muito grande. Porque não tem jeito, a incompatibilidade de ideias, de visão, de pensamentos, de religião, de cultura cristã é muito grande. Então essa incompatibilidade chega uma hora que ela é perturbadora, ela chateia, porque o camarada quer ouvir um pagode dentro de casa, ou a esposa quer ouvir um pagode, e o camarada quer ouvir louvor. O pagode incomoda ele, e o louvor acaba incomodando o camarada também, vice-versa. Então essa incompatibilidade de pensamentos, isso também traz transtorno, e isso é um dos para os relacionamentos que estão terminando, incompatibilidade de pensamentos. Então, assim, essa incompatibilidade não tem jeito, hora ou outra vai ter um conflito. Enquanto está apaixonado, enquanto eles estão lá naquele fervor da paixão, do amor, isso aí um releva o outro. Mas chega uma hora que acaba a paixão, e aí começa a ter os conflitos, porque casamento é isso aí, às vezes tem conflito. Quando começa a vir os conflitos, você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo que as esquisitices dela, a chatice dela, e você vai apresentando as suas esquisitices, as suas manias, os seus maus hábitos que é difícil de você perder, isso começa a trazer um transtorno. E aí o camarada começa a discutir com a esposa discute com o marido, a esposa vai para a casa da mãe, fica um tempinho na casa da mãe, o camarada vai para o bar, ou vai para o futebol, ou vai para a casa dos amigos, e aí acaba as coisas acontecendo e por conta de uma decisão errada. Então a nossa orientação, porque é uma orientação bíblica, é sempre que a pessoa foque em pessoas do mesmo segmento religioso, sempre dentro desse segmento. Há um senso comum hoje em que as igrejas têm muitas mulheres e poucos homens. Isso é uma realidade. Inclusive até um dado no seminário que alguns anos atrás, eu por exemplo, quando comecei em 2002 fazendo seminário, você tinha muito homens e poucas mulheres. Hoje é maçante, tem mais mulheres do que homens nos seminários. Isso aí também é uma coisa. E nas igrejas também. As mulheres, tem muitas mulheres em muitos lugares. Então, mas se a pessoa tem um propósito, quer ficar firme com Deus, ela precisa esperar no Senhor, conhecer pessoas de outras igrejas e se relacionar e namorar e casar com uma pessoa do segmento evangélico. Sempre a nossa orientação é essa. Entendi. Saul não foi, segundo Hebreus, capítulo 12,
verso 16, Esaú não foi servo do Senhor. Explica para a gente isso aí. Tá, então vamos lá. Esaú, só um detalhe, Eu na minha ignorância, eu achei que a gente ia falar de Joquebede e Arão. Então eu fiquei o dia todo pensando nisso e acabou que chegou aqui Esaú. Mas vamos lá. Ah, na minha cabeça eu achei que ia ser que era. Fiquei muito na minha cabeça Joquebede e Arão. Eu fiquei pensando tanto nisso que eu realmente achei que hoje a gente ia falar sobre isso. Mas não tem problema não, vamos lá. Seria amanhã, né? Mas a gente amanhã não vai a gente trocou. Quando eu coloquei o Pastor Amilcar, graça e paz, meu amigo. Deus abençoe, Pastor Amilcar, gente fina demais. Gente fina, nós colocamos no cartaz, no web banner, a família de Esaú. Eu achei estranho na hora que você veio e falando de arranjo. Eu tava com isso na cabeça e fiquei. Aí eu fui trabalhar também hoje, aí fiquei lá trabalhando e acabou que eu fiquei focado nisso. Mas vamos lá. Um abraço, pastor Amilcar. Aí, ó, gente boa. O senhor também. Mas aí fala. Vamos lá. Então vamos lá, repete aí a pergunta aí que eu acabei. Vamos lá. Hebreus capítulo 12. Capítulo 2. 12. Capítulo Hebreus 12. Hebreus 12, 16. Eita! Deu uma crisezinha aqui agora. Hebreus 12, 16 diz o seguinte: e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Segundo os teólogos, Esaú não foi... esse texto de Hebreus diz que confirma, né, que ele não foi servo do Senhor, ele não andou, né, conforme as orientações de Deus, e aí acaba se perdendo. Eu também estou com saudade do senhor, pastor Amilcar. O Iraguchi eu não sei, eu estou. Eu também. Pastor Amilcar, gente. Tá aí falando que tá com saudade da gente. É legal. Mas aí, conversa com a gente a respeito disso aí. Então vamos lá. Vamos lá, vamos partir aqui do início aqui. O Jacó não precisava ter criado aquela estratégia para ganhar a primogenitura, porque a bênção estava sobre ele, porque Deus já havia dito que o maior serviria o menor. Isso já era uma sentença, Deus já tinha falado isso. Então, o Esaú ele brincou com uma coisa que não deveria brincar. Então aí tá um princípio de você brincar com uma coisa séria. Por mais que Esaú não tivesse a dimensão do que isso iria causar, porque ele é um camarada que era caçador, um camarada que era do campo, rude pra caramba. O Jacó era mais tranquilo, mais doce. E havia uma diferença muito grande entre um e outro. Mas assim, a minha percepção de Esaú, do seu erro, ele vende a sua primogenitura. Depois que ele vende, ele não consegue entender, ter a dimensão do que estava acontecendo no mundo espiritual naquilo. E aí você vai partir de um princípio. Se eu tenho uma bênção de Deus, e eu estou negligenciando aquilo que Deus me entregou, porque talvez aquilo que Deus me entregou
parece que eu não fiz muita coisa e talvez a pessoa julgue que não tenha feito muita coisa e Deus entrega uma bênção para a pessoa, dá um privilégio a ela, dá um dom a ela que ela não pediu. Tem gente que tem dom aí que não pediu, mas foi abençoado com alguma habilidade que quem olha fala, pô, isso só pode ter sido de Deus. Agora, tem gente que não leva em consideração a isso. E no caso dele, ele não valorizou aquilo que ele tinha. E aí ele vai lá e vende. E aí segue-se uma série de erros. Aí o Jacó também erra lá, colocando pele de animal, falando que era o braço peludo, lá botou um braço peludo para enganar o pai junto com a mãe, aquela parceria dos dois para enganar, que não precisava nada daquilo. Mas aí tem o erro do Jacó. Mas o erro do Esaú não foi um erro apenas que ele cometeu e houve aquela desarmonia entre os irmãos, mas isso se perdurou por anos e por anos e por anos. Se você for ver até no Novo Testamento, existe menção do povo de Edom do que Esaú havia feito. Então isso foi uma coisa que durou muito, a ponto do profeta ser levantado por Deus, o profeta... deixa eu lembrar aqui o profeta... já vou lembrar aqui o profeta já. O camarada ele se levanta para dizer que o profeta Obadias ele se levanta para dizer que Deus iria julgá-los por causa da soberba do coração. A soberba, que isso era muito inerente deles. Eles vieram de uma visão soberba desde Esaú. Por quê? Porque eu sou primogênito, eu sou o primeiro, eu sou o filho mais velho. Sendo que eu não vou nem entrar na questão da ciência, né? Dizem que eram placentas diferentes, aquela coisa toda dos gêmeos de placenta diferente, placentas iguais. Nem vou entrar nesse gênero, isso aí é um outro assunto. Mas uma vez que o camarada ele tem essa bênção e não valoriza aquilo que Deus deu a ele, brinca com aquilo que Deus está dando para ele, uma negligência total, aí eu deixo só para a gente pensar, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem entregue para nós. O que nós temos feito com a bênção que Deus tem nos dado? Estamos sendo negligentes? Então, sempre quando eu vejo Esaú, eu penso sempre nisso, como nós, às vezes, também somos negligentes com aquilo que Deus nos entrega, nos coloca como habilidade, como qualidade, como dom, e como nós estamos lidando com isso. Então eu sempre penso nessa questão. Como Esaú foi negligente com aquilo que Deus havia dado para ele, e como Jacó foi esperto, né, de aproveitar a oportunidade. Então Esaú, ele errou muito, errou feio, e ficou uma lição para a gente aí de como não fazer o que Esaú fez, né, de negligenciar a bênção de Deus. Então eu vejo muito por esse lado. Alguém que não ligou para aquilo que Deus tinha para ele, não ligou, porque Deus havia falado que também Esaú seria uma grande nação, Deus teria também uma nação com Esaú, mas Esaú não estava muito ligado com isso. Esaú estava muito preocupado com o momento, com aquele momento que ele estava vivendo, ele não estava preocupado com o que viria lá na frente. E aí esse que é o problema, né? Que a gente foca muito no hoje e esquece do amanhã. Lagos, você tem 4 filhos. Isso. Jacó teve 2. Né? Depois teve mais, acho que teve mais depois, né? Mas os 2 principais que a Bíblia fala são esses 2, Jacó e Esaú, serem gêmeos. Jacó, filho mais frágil, filho que não é guerreiro, não é um filho ousado, não é caçador, mas é o filho mimado, é o filho da mamãe, né? É o filho que a mamãe aprecia, que a mamãe gosta, que a mamãe ama, que a mamãe protege. Esaú é o filho do papai, é o cara forte, é o caçador, é o ousado, é o cara. Só que o cara é desobediente, o cara
impulsivo, o cara não ouve os pais, não é paciente. O novo pastor Jailton Gomes, seja bem-vindo, pastor Jailton Gomes. Pastor Jailton, meu pastor, Deus abençoe, meu pastor. Pastor Jailton Gomes, gente finíssima, lá de Belfor Roxo. Lá onde o pastor Carlos pregou. Que bênção. Paula do Alex, eu acho que é isso, seja bem-vindo. Pastor Adriano Moreira, seja bem-vindo. Pastor Adriano amanhã vai estar aqui com a gente, falando sobre Arrão e Joquebede. Então, nós temos dois extremos aí. Dois filhos, dois extremos. Verdade. Dois filhos, um se torna obediente e o outro, que é o querido do papai, ele se torna um homem desobediente, podemos dizer assim. Faz aquilo que vem na sua cabeça, aquilo que ele acha que é certo, aquilo que ele aprova. Ele não ouve ninguém. É o que me dá a entender. A pergunta ela é a seguinte: eu queria, você que tem 4 filhos, você sabe muito bem disso. Quer dizer, não sei se você sabe disso, né? Mas a pergunta ela é: como aconselhar os pais a lidar com o filho, com os filhos, né, aonde na casa dele tem esses dois extremos? Então, isso assim, o pai tem que ter sabedoria, pai e mãe tem que ter sabedoria para lidar com isso. A nossa orientação, não só minha, mas bíblica também, quando você tem essa individualidade, às vezes um filho, ele chama mais atenção por uma coisa, outro chama mais atenção por outra. Eu aqui, por exemplo, eu tenho a minha filha caçula, por exemplo, ela é mais empreendedora. Ela é mais empreendedora de todas, é a mais nova. Ela gosta de vender coisas, vende boneca dela. Quando ela quer comprar alguma coisa, ela me pede o dinheiro. Eu falo, não vou te dar por causa disso, disso e disso. Ela vai lá, cria alguma coisa, faz alguma coisa e arruma o dinheiro. Ela é empreendedora. Ela gosta de empreender. Eu já tenho uma que é mais devagarzona, é mais tranquilona, fica na dela. Se você der o dinheiro para ela, beleza. Se tu não der, também tá tudo certo. Eu tenho uma outra que já transmite mais as suas emoções, já chega, poxa, pai, me dá por causa disso, já argumenta mais, é mais argumentadora. Não, pai, pô, me dá esse dinheiro aqui, porque eu lavei mais a louça, eu fiz mais isso, eu fiz mais aquilo, e cada uma argumenta. Eu tenho uma outra que é mais impulsiva, que argumenta também, e assim, cada uma tem a sua maneira de argumentar, de pedir, de reagir a cada situação, e cada uma me encanta com uma qualidade. Só que o amor tem que ser de maneira igual. Agora, sempre tem um filho que acaba te cativando mais porque você olha para ele e você consegue visualizar uma coisa que você entende como correto. Então você fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui eu gostei. E sempre tem um filho que acaba indo mais para aquilo que você julga ser legal, que você gosta. E aí você tem aquela simpatia maior, mas não é que você ame mais o homem menos os outros, é que você acaba tendo uma simpatia maior por um detalhe, porque um faz uma coisa que talvez você goste. Agora, os pais, eles precisam saber lidar com essas coisas. Tem o filho que é mais prodígio, tem o filho que é mais na dele, tem filho que gosta de trabalhar, que quer ganhar dinheiro e tem o outro que prefere ficar só estudando. Não, eu vou ficar estudando e tal, e só estudar, não quer saber de trabalhar, ele só quer saber de estudar. Não, vou estudar e vou ver o que vai acontecer com a minha vida. Agora, os pais têm aquela coisa de incentivar, o pai tem que incentivar, o pai tem que promover, criar mecanismo para estimular a criatividade dos filhos, não para estimular uma competição entre os filhos, não para ver esse aqui, naturalmente, sem eu fazer nada, ele se destaca. Esse aqui é mais na dele, então eu vou valorizar mais esse. Não, os pais precisam saber lidar com essa situação.
Cada um tem uma personalidade. O colérico, ele é colérico, então assim, ele fica na dele, mas quando ele se explode, ele se explode. O sanguíneo não, o sanguíneo ele já vive toda hora se explodindo. Toda hora ele já vê. Toda hora ele vê tudo com um detalhezinho pra ele é muita coisa. Entendeu? No melancólico só fica na dele lá, tudo ele chora, tudo ele fica caidão, e tal. O fleumático não, o fleumático é aquele que analisa mais. Tu tá falando, ele tá fazendo a leitura do que tu tá falando. Ele tá te olhando, tá te analisando e tal, ele grava tudo. E daqui a 10 anos ele vai lembrar do que tu falou pra ele. Ninguém mais lembra, nem você, mas ele vai lembrar. Fala, não, tu lembra daquele dia que tu falou, papapá, papapá. Ele lembra. Entendeu? Então, assim, cada um na sua, cada um na sua individualidade se destaca por alguma coisa. E você tem que saber honrar e valorizar cada um com os seus feitos, com as suas qualidades, com seus prodígios. Você tem que exaltar cada um e chamar atenção quando precisa ser chamado a atenção. Não passar a mão na cabeça em erros. Porque, mas esse aqui faz tanta coisa boa, mas errou aqui, então eu vou deixar passar batido, porque esse aqui tem muitas qualidades. Não, errou, e tem que chamar atenção. Igual, mas eu nunca faço nada hoje que eu fiz, mas feio, não era pra ter feito. Entendeu? Não pode ter essa coisa de passar a mão na cabeça. Agora, que tem pais que acabam privilegiando um filho em detrimento do outro, isso é claro, eu vejo isso direto. Entendendo? Eu vejo com vizinhos, amigos, parentes, e que valoriza muito um filho e despreza o outro sem ver que está desprezando. Entendendo? E sem ver. E isso acontece com filho, isso acontece quando tem enteado também. Eu vejo isso direto. Então, assim, isso é lamentável um pai e uma mãe ter uma visão dessa, de privilegiar um em detrimento do outro. Isso aí é totalmente errado. E no caso ali havia uma escolha já bem definida. A Rebeca gostava muito de Jacó e Isaac já gostava do Esaú. Então você tinha ali o pai que valorizava o filho, porque o mais velho, porque na cabeça dele, o mais velho que ia herdar tudo, que ia tomar conta de tudo, que ia ser o cara, porque já mostrava isso muito cedo, que ia ser o cara, porque desbravava, saía para caçar, cozinhava, fazia, acontecia. Então esse era o cara, que era o líder, era o caçador, era o guerreiro, era o homem do campo, era o que o pai queria, é o sonho de consumo de um pai daquela época. E o Jacó era o contrário, o Jacó era sensível, nem pelo no corpo o cara não tinha, mas era esperto. Mas era o esperto, era o dito malandro, né? Ali era o malandro, ele era o malandro. Mas aquele camarada que ganhava as coisas na lábia, na conversa, no desenrolo. Entendendo? E já não gostava muito, não é muito do trabalho. Então você tem esses dois extremos. Então tinha ali já o favoritismo entre um e o outro. Então, mas esse favoritismo ali, você olhando a narrativa bíblica, você vai ver que já não tinha mais diálogo há muito tempo entre Isaac e Rebeca. O diálogo do casal já não tinha. Quando não tem diálogo no casal, quando o casal perde o diálogo, a parceria, a conversa na cama, a conversa no sofá, a conversa dentro do carro, andando, quando acaba o diálogo, isso se transmite também para os filhos. Porque a pior coisa é um casal adoecido. O casal adoecido é uma miséria. Porque o casal adoecido adoece filhos. E filhos adoecidos se tornam o quê? Rebeldes. Filhos rebeldes não querem ficar na igreja, não querem obedecer pais, vão para o mundo das drogas, vão para o mundo do sexo, vão para o mundo do lesbianismo, do homossexualismo, do funk, da bebida. Por quê? Porque estão adoecidos. E aí, quando isso acontece, você restaurar uma família destruída é muito mais difícil do que você tentar manter a paz e a harmonia. Manter a harmonia e a paz é mais fácil do que restaurar, porque tem hora que para restaurar não dá mais. Não dá mais. Então, havia ali claramente, você vê com o episódio da Rebeca ali ouvindo a conversa do Isaac com Esaú. Ela já sabia, porque ela estava ali atrás da porta, mostrando uma clara evidência de que não tinha mais diálogo entre os dois. Então, não tem diálogo entre o marido e a mulher. Isso vai se culminar nos filhos. Então, foi isso que aconteceu. Então, toda essa tragédia aconteceu também por conta de pais que perderam o diálogo. Entendeu? Aí alguém vai argumentar, mas eles já estavam velhos e tal, mas estavam velhos, mas tinham que manter ali o diálogo, a conversa. Não podia. Quando acaba isso. Você tem irmãos, Augusto? Tenho.
Tem irmão? Eu tive 7 irmãos. 7 irmãos. Perdi um, agora somos 6 comigo. Você tem. Você é brigado com algum deles? Não, graças a Deus não. Já teve raiva deles? Ah, só quando era mais novo. De parar de falar durante dias, meses, anos? Não. Graças a Deus não. Graças a Deus nunca tivemos isso, mas não foi por motivo familiar. Isso foi a gente mesmo. Nós sempre nos demos muito bem, todos os irmãos, sempre. Mas isso era uma coisa nossa. Nunca foi cultivado pelos nossos parentes. Isso não foi cultivado pela minha mãe, pelo meu pai, não foi não. Foi sempre isso entre a gente. Algum dos seus irmãos já te passou a perna? Ah, já. Isso aí é normal, pô. Normal. Isso aí, até hoje, de vez em quando eu tomo a pernada, pô. Até hoje. Isso aí é direto. Meu Deus! Dramujo, perguntinha aqui. Como é criar os filhos quando eles sabem que existe a diferença entre os... que existe diferença, né, entre o pai e alguém da família, principalmente seu irmão? Porque Esaú cria seus filhos, Jacó cria seus filhos, e eles sabem que existe uma diferença entre os irmãos. Como mostrar, como criar os filhos e dizer para eles que eles não podem ter esse tipo de conflito quando eu tenho. Foram 22 anos foi José, né? Mas foram muitos anos, acho que foi 22 anos mesmo. 22 anos, José foi 13. José ficou 13 anos após ter o reencontro. José, então, a gente pode usar até José, 22 anos, né? E no nosso caso aqui, Jacó e Esaú, vai do capítulo 26 de Gênesis ao capítulo 32. São muitos anos também sem se falar, sem estar um com o outro. E quando um vai encontrar o outro, eles não sabem, Jacó não sabe se Esaú vai lhe receber bem ou não, podendo, naquele momento, até ter uma briga e tirar a vida do outro. Isso aí, né? Exatamente. E aí, eu estou adiantando aqui a segunda pergunta, eu não quero adiantar a segunda pergunta, quero ficar só na primeira. Como é criar os filhos quando eles sabem que existe essa diferença entre os irmãos, entre o pai e o irmão dele? Pastor William, isso é bem complicado, porque isso aí eu cresci ouvindo uma coisa da minha mãe. Minha mãe dizia assim, ó, parente não presta. Minha mãe dizia dizendo, parente não presta. Parente não presta, parente não presta. O meu celular vai descarregar aqui. Deixa eu só colocar aqui, mas vai falando aí. Vai falando aí do telespectador. A minha mãe dizia que parente não presta, aí para vocês aí que estão ouvindo, parente não presta. E eu cresci ouvindo isso, ó, toma cuidado com parente, parente é uma desgraça. E a minha mãe, quando teve a oportunidade, ela saiu de perto dos parentes e foi morar longe, bem longe mesmo, para poder não ter contato. E aí essa distância geográfica aí acabou trazendo um certo desconforto para a gente, porque a gente queria muito conhecer os nossos primos, e aí por conta dessa diferença aí, dessa maneira que minha mãe enxergava os parentes, a gente acabou que demoramos muito para conhecer os primos, e graças a Deus conseguimos conhecer, né, os primos, aí ter amizade com os primos, mas foi muito difícil. Então essa situação de briga entre os parentes é bem complicado. Vamos ver se o pastor William consegue aí conectar seu carregador. Rapaz, espera aí um pouquinho. Eu não sei o que houve aqui, não.
Tá tudo conectado aqui, mas ele não quer aceitar carregar. aqui. Espera aí. Só um momentinho, gente. Né? O que houve aqui, gente? Bom, o problema não é aqui. Ô, Senhor. Então, bom, eu acredito. Não me ajudou, não. Não sei o que está vendo aqui, não. Tenho 15% ainda. Já estamos 49%. Eu acho que dá para a gente ir até o final. Caso termine aí, ou foi o meu celular ou foi o Instagram. Então, é mesmo, esse tempo todo sua mãe levou para vocês poderem conhecer os primos? Pá, foi bem complicado, cara. E uma coisa que eu cultivo aqui com as minhas filhas é ter sempre contato com os primos. Ter contato com os primos, com os nossos parentes. Uma coisa que eu já falo com meus irmãos, é sempre isso, com meus primos. Olha, irmão, o que os nossos pais fizeram de errado, a gente não vai fazer, não. Então a gente faz churrasco na casa dos primos, a gente vai para casa das nossas primas, dos nossos irmãos. Eu chego na casa dos meus irmãos, qualquer um deles, eu chego como se eu estivesse na minha casa. Não tem essa, eu chego, entro, abro a geladeira, eu sento no sofá, se eu tiver com sono eu deito no sofá, me meto a perna no sofá, não tem essa, entendendo? Eu vou para casa do meu irmão, eu tenho dois irmãos que moram assim próximo de mim aqui, então se eu for na casa de um, eu chego, se eu estiver com sono, eu procuro um quarto vazio lá, eu entro, eu durmo, eu não tenho essa, e também a mesma coisa aqui na minha casa. Quando eu casei, a minha esposa até achou muito estranho, né? Porque assim, a gente sempre teve intimidade, assim, sempre teve muito bem meus irmãos. Então meu irmão chegava aqui na minha casa, abria a geladeira, deitava no sofá, e a minha mulher ficava olhando, falei, cara abusado, hein? Então assim, ela achou muito estranho isso. Hoje ela nem liga mais, que meus irmãos são tudo cara de pau mesmo, já chega mesmo. E eu também sou cara de pau também, chego na casa dele. Então hoje ela sabe lidar com isso. Mas no começo ela falou, pô, pessoal abusado, pô. Os irmãos do Léo abusado pra caramba. Chega, deita, abre a geladeira, não fala nada. Mas é uma coisa que não é da gente. Então eu coloco isso para minhas filhas também. Né? Então isso também é cultivado na casa deles. Entendeu? A gente chega lá. Entendendo? Chega lá, a gente senta, conversa, faz churrasco, brinca, toma banho de piscina. Então não tem esse negócio com a gente. Então a gente dá muito bem e levamos isso. Mas eu não sei se antigamente o povo tinha mais isso, né? Essa coisa de parentela, parente não presta, essa coisa. Não sei se era só na minha família isso. Mas na minha família aconteceu muito, principalmente na minha casa, né? Principalmente na casa da minha mãe. E assim, e depois eu fui tendo contato com as minhas tias, fui vendo que minhas tias eram tudo gente boa. Algumas eram um pouquinho mais chatas, né? Outras nem tanto. Mas tudo gente boa, tudo. Era minha mãe que era meio complicada mesmo. Legal. Para a gente terminar, 9h52, né? O Instagram daqui a pouco vai cortar a gente aí. Eu queria que você falasse sobre essa questão, né, de reconciliação. O Jacó, ele vai se reconciliar com seu irmão. A gente falou aqui ontem, o pastor Leonardo deu uma aula de Jacó aqui para a gente aqui. Foi muito bom. Né? Eu massacrando Jacó, acabando com Jacó. Né? Eu fiz o papel do policial, do policial, e ele fez o papel do juiz, né? Aquele que julgava e, né, ele falava, policial, você só está vendo o lado ruim do garoto, né? Não é assim, calma.
e ele, né, ali foi dando uma aula para a gente aqui. Foi bonito demais, foi lindo, foi maravilhoso. E hoje eu queria que você desse essa aula novamente para a gente sobre reconciliação. Jacó sai para falar com seu irmão, mas ele não sabe se o seu irmão irá lhe aceitar ou não. Jacó não prevê que Esaú iria lhe receber da forma que lhe recebeu. E ele sai de casa, né, sabendo que ou ele ou o irmão poderia morrer, porque caso um dos irmãos, o pastor está aí falando aí que tem que sair, né, tem que sair, está falando aí que tem que sair agora, paz do Senhor Jesus, saudade do professor Irabuchi. Paz, pastor, saudade também do senhor, pastor. Logo, logo estaremos juntos. Isso aí, né? E a minha pergunta é essa: como é que a gente faz para ver essa reconciliação dentro de casa? Irmãos que não se falam, os pais não conseguem fazer com que eles se falem, né? Brigam o tempo inteiro, ficam meses, anos, né, sem se falar, com raiva um do outro. Um está querendo matar o outro, porque, acredito eu, durante um bom tempo, esse sentimento tomou conta do coração de Esaú, né, de querer matá-lo. Como lidar com isso, né, dentro de casa? Como promover essa reconciliação? Então, pastor, essa reconciliação, ela é bem complicada, tá? Bem complicada. A pastora Aninha Freitas Antônio, Deus abençoe, minha amiga, Deus abençoe. Eu acho assim, ó, essa reconciliação, ela é bem complicada, pastor, porque assim, quando tem muito tempo que a pessoa foi nutrindo aquela raiva, aquela ira, com aquele senso de prejuízo, de que foi passado para trás, e isso é bem complicado. Então, assim, a minha orientação é que só há uma reconciliação verdadeira quando uma das partes, principalmente a ofendida, libera esse perdão, submeta a esse perdão, porque isso é muito complicado. Agora, eu vejo um outro detalhe também. Se acontece das pessoas, por exemplo, aqui eu tenho 4 filhas. Se eu não promover uma harmonia dentro do lar, se eu não promover um companheirismo dentro do lar, a chance de quando elas ficarem um pouco maiores, uma se distanciar da outra é muito grande. Porque os conflitos, as briguinhas, eu não gosto de você, aí a outra fala, que você morra, que não sei o quê. E aquela coisa que é de criança, daqui a pouco, quando chegar a fase adulta, se mantiver isso, porque quando a pessoa chega na fase adulta, ela começa a ficar mais esquisita. Isso é normal, a gente é esquisito pra caramba. Então, quando chega na fase adulta, a gente fica pior, porque a gente começa a trabalhar, é mais responsabilidade, o teu humor já muda, então você já não tem muita paciência com muitas coisas. Então, isso é normal. Agora, se existe uma divergência, se existe um transtorno de falta de companheirismo, e aí as pessoas romperam ali aquela amizade, a nossa orientação é sempre que haja uma reconciliação. Alguém tem que ceder, alguém tem que abrir mão da sua verdade e entrar num posicionamento de perdão, de submeter a isso. Então a nossa orientação é sempre essa: a reconciliação. Assim como Cristo nos reconciliou com Deus, nós também devemos ceder a isso, submetermos a isso. Então, assim, todo mundo erra. Quem nunca errou, todo mundo erra. Às vezes a gente erra com pessoas. Às vezes eu já errei com pessoas que eu nem consegui imaginar que eu tinha errado com pessoas. Tem dias as pessoas ficaram com raiva de mim. Uma irmã ficou com raiva de mim, ela falou que eu não ia nem pro céu porque eu preguei sobre dízimo na igreja. Então ela falou, chegou pra mim e falou, Deus sabe que eu não tenho como dar o dízimo porque o meu dinheiro todo vai pro remédio.
E eu nem na minha cabeça imaginei, eu nem tinha visto a irmã na igreja. E aí a irmã achou que eu estava falando para ela, porque ela tinha conversado com o pastor, e aí eu preguei sobre isso, e ela achou que o pastor havia me contado, e ela ficou com ódio de mim, saiu da igreja, e ficou com ódio. Anos depois que eu fui encontrar essa irmã, e ela falou para mim, falou, poxa, irmão, naquele dia eu saí, mas eu era imatura, eu achei que o pastor tinha conversado contigo, e tarará, e você pregou. Eu falei, não, irmã, você precisa entender que Deus também fala na igreja. Deus fala. Então você fez um posicionamento para o pastor e Deus te orientou à noite, acabou. Então é isso que aconteceu. Agora, a nossa orientação é sempre essa, a gente se reconciliar. E aí fica aí uma deixa, né? Uma oportunidade também da gente estender essa reconciliação. Tem gente que precisa se reconciliar com o pastor, tem pastor que precisa se reconciliar com membros, com irmãos, funcionários que precisam se reconciliar com patrões, coisas erradas. Então, assim, com vizinhos e principalmente com irmãos. A reconciliação é sempre uma boa alternativa de vivermos bem em harmonia. Porque a nossa vida, ela só faz sentido quando nos encontramos com o outro. A nossa vida não faz sentido vivermos só pra gente. A nossa vida só tem sentido na vida do outro. Então eu penso mais por esse lado. Amém. Dragões, 9h59, o Instagram já vai tirar a gente do ar. Queria te dar aí... queria pedir você para orar aí pelas famílias que estiveram conosco, nos ouvindo, né, que elas não sigam o exemplo de Esaú, mas sim o de Jacó, o caminho da reconciliação e do perdão. Não vai dar nem para você orar. Vou te dar 10 segundos para você orar. Amém. Deus abençoe a todos, que em Cristo Jesus todos aí sejam abençoados, que Deus abençoe todas as famílias em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Instagram já está tirando a gente do ar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gente,